Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Pacheco do Plano de Aprovação e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre ciclos de estudo. E se você não organiza os seus estudos através dos ciclos, passou da hora de você reestruturar a sua forma de estudar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Pacheco do Plano de Aprovação e a gente vai seguir com mais uma aula, Ciclos de Estudo. Um plano de aprovação feito com excelência deve abordar um conjunto de métodos e medidas que definem como estudar, o que estudar e quando e quanto estudar. Nessa aula, nós vamos abordar a alternativa A especificamente. E ao longo dos próximos vídeos, a gente vai abordar as outras duas alternativas. E só te lembrando que nós ainda estamos falando do terceiro pilar da aprovação, que é a estratégia. No final desse terceiro módulo, nós ainda vamos falar do quarto pilar, que é o planejamento e organização. Então, feitas essas considerações, vamos retornar ao tema. E a pergunta é: como estudar? Antes de tudo, devemos lembrar que muitas horas de estudo de forma contínua não é, definitivamente, a melhor e mais eficaz opção para quem está estudando para concurso público. O ideal é você dividir o conteúdo que vai ser estudado em pequenos blocos ao longo do seu dia. A técnica Pomodoro, que vai ser explicada com mais detalhes no módulo 4, será uma ferramenta importantíssima para isso. Mas eu já adianto que o ideal são vários blocos de 30 a 50 minutos por dia de estudo. Isso intercalado com 10 a 15 minutos de intervalo para descanso. O prazo que eu julgo ótimo é 50 minutos de estudo por 10 de descanso. E esse intervalo de descanso é importantíssimo, porque é nesse período que o nosso cérebro vai fazer o processamento de tudo que foi estudado, além de literalmente recarregar a bateria para o próximo bloco. E se você não está se recordando desse tema, volte ao módulo 2. E afinal de contas, como podemos responder a pergunta que foi feita? Como estudar? Olha, os maiores especialistas na preparação para concursos afirmam, e eu também acredito muito, que a melhor forma de organizar a preparação é através dos ciclos de estudo. O ciclo de estudo é um período utilizado para estudar. Não é exatamente um dia, 2 dias ou uma semana. É simplesmente um período que varia de acordo com o seu tempo livre para estudar e que será concluído quando você estudar uma pequena parte de todas as disciplinas ou de um grupo de disciplinas selecionadas por você. Por exemplo, se você elegeu 3 disciplinas para estudar cada ciclo e pretende estudar 1 hora cada, então seu ciclo será de 3 horas. Você pode concluir as 3 horas de estudo e fazer um ciclo completo em um dia, em 2 dias, se por exemplo você estudar 1h30 hoje, 1h30 amanhã, ou até em uma semana. Isso depende da sua disponibilidade de tempo. Um ciclo de estudo equivale à sequência das disciplinas em determinado tempo, e não a um período fixo do seu calendário. Mas é óbvio que eu te aconselho a separar um tempo fixo para você se dedicar aos estudos de segunda a sábado e de preferência no mesmo horário, de forma que você adquira um hábito e fique preso àquela rotina de estudo. Mas se por acaso você vir a ter algum contratempo em algum dia, seus estudos não serão prejudicados, pois o ciclo vai continuar normalmente no dia seguinte. Então é importante entender que ciclo de estudo é diferente de uma tabela de estudo. Isso porque na tabela você iria definir o que estudar em cada horário e em cada dia, e você ia fazer isso de forma fixa. Por exemplo, segunda-feira de manhã estudar português e à tarde estudar direito constitucional. Imagina se na segunda-feira de manhã você tiver que ir ao médico. Bom, isso significa que você pulará português e vai estudar apenas direito constitucional naquele dia. Ou seja, você dará maior peso a uma matéria em detrimento de outra. Esse é o erro de estudar por uma tabela pura e simples. Se por qualquer motivo, seja uma consulta ao médico,
ou quando você leva um parente a um compromisso importante, se você tiver uma reunião de trabalho fora do horário, ou outras surpresas quaisquer que possam surgir aí ao longo do seu dia. Se acontece uma coisa dessas, você acaba deixando de estudar durante um período aquela matéria que estava demarcada para aquele determinado momento. E o problema é que essa matéria só será vista algum tempo depois, de acordo com a sua própria tabela. Você não vai ter tempo, em tese, para repor essa aula perdida. Então, essa tabela fixa, de certa forma, te deixa um pouco engessado. O ciclo de estudo corrige um pouco desse engessamento da tabela fixa. Então, diante disso tudo, o ideal é que você estude as matérias por pequenos ciclos de estudo e utilizando um quadro de horários que defina toda a sua semana. O quadro, na verdade, é um guia para você saber quais são os dias e horários que você tem disponíveis para os estudos. Daqui a alguns vídeos, quando eu for responder a pergunta da alternativa C, que é quando e quanto estudar, eu vou explicar direitinho como montar um quadro de horários eficiente. Beleza? Então, voltando aqui. Para os concursos mais complexos, que cobram um número grande de matérias e conteúdo, eu sugiro que você veja no máximo 3 matérias a cada sessão de ciclos, mas limitando-se a estudar apenas uma matéria por dia. Ou se você tiver muito tempo livre, pode se dedicar a 2 matérias por dia. Fazendo uma análise hipotética com as matérias Direito Administrativo, Direito Constitucional e Português, por exemplo, você pode estudar Administrativo na segunda e quinta, Constitucional na terça e sexta e Português na quarta e sábado. Outra alternativa, que é muito interessante também, é Administrativo na segunda e terça, Constitucional na quarta e quinta e Português na sexta e sábado. Aí você faz a pergunta para mim. Thiago, e se eu estou apenas por conta dos estudos? Olha, você até poderia fazer a mesma coisa estudando 6 matérias ao mesmo tempo. Mas ainda assim, eu sugiro você pegar apenas 3 e alternar elas por 4 vezes na semana ao invés de 2. Entendeu? Ficaria mais ou menos assim. Na prática, você termina esse ciclo na metade do tempo de quem não tem todo esse período livre. Então, por exemplo, Administrativo na segunda e quinta pela manhã e terça e sexta à tarde. Constitucional na terça e sexta pela manhã e quarta e sábado à tarde. E Português nas quartas e sábados pela manhã e segundas e quintas pela tarde. Agora, esses são apenas exemplos. É você que vai montar o seu ciclo da melhor forma que lhe atenda. Inclusive, até mesclando as 3 matérias que você entende que são mais viáveis de serem estudadas aí a cada sessão de ciclos. Então vamos lá, vamos seguindo. Olha, esse modelo de estudo com poucas matérias a cada ciclo te dá mais engajamento com o conteúdo estudado e favorece muito a aprendizagem acelerada. Isso porque você vai conseguir ter mais foco em apenas 3 matérias. Mas fica tranquilo que a gente vai ver ainda nos vídeos posteriores que você, na verdade, nunca vai estar estudando apenas 3 matérias. Porque, na verdade, nós vamos fazer revisões periódicas constantes, de forma que, em determinado momento, quando você tiver acesso a mais conteúdo de estudo, você estará fazendo uma série de revisões de forma simultânea e vendo a matéria toda que cai no seu edital de forma global e sistemática. Tranquilo? E só lembrando aqui que o modelo dos ciclos de estudo não necessita e, aliás, nem pode ter horários fixos e dias fixos. Você não deve necessariamente estudar na segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado, como eu sugeri aí nesse quadro. Eu só citei os dias como parâmetro para você ter uma ideia de lapso temporal. Dependendo da sua disponibilidade, você pode acelerar ou diminuir o ritmo do seu ciclo de estudo. Tudo depende da sua vida e das suas particularidades. O importante é você entender que vai fazer os ciclos exatamente um após o outro. É como se você estivesse realmente girando em círculos. Você vai estudar administrativo, constitucional e português. Depois você retorna administrativo, constitucional e português.
e aí retorna administrativo, constitucional e português, e assim por diante, até que você termine o conteúdo dessas matérias. E lembrando que você não vai terminar necessariamente o conteúdo de todas elas de forma simultânea. Dificilmente isso vai acontecer. Mas não tem problema, porque você vai encaixar, caso alguma delas termine antes, né, você vai encaixar uma outra matéria e continuar o ciclo normalmente. Então, no próximo vídeo, a gente vai entender exatamente como montar um ciclo de estudo e a gente vai fazer isso na prática. Então, não deixe de assistir o próximo vídeo agora mesmo, porque ele vai completar esse vídeo aqui que foi muito teórico. No próximo agora você vai entender melhor essa dinâmica dos ciclos de estudo, beleza? Então a gente se vê lá, um abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou dessa aula? Essa foi apenas uma introdução para você entender mais ou menos como funcionam os ciclos de estudo. Se você é aluno do plano de aprovação, no módulo 3 tem mais 2 aulas para completar essa aula. E você vai entender exatamente como você vai montar o seu próprio roteiro de ciclos de estudo. Combinado? Você vai adequar os ciclos à sua própria realidade. Agora, se você não é aluno do plano de aprovação, eu deixei abaixo desse vídeo, lá na descrição, um link para você cadastrar o seu e-mail e receber gratuitamente o mini treinamento do plano de aprovação. Nesse mini treinamento, eu converso com você sobre alguns temas, tais como inteligência emocional, gestão do tempo, métodos e técnicas de estudo, organização, planejamento, enfim, dentre vários temas que vão colaborar com a sua aprovação. E eu mando para você também por e-mail o e-book gratuito 5 Fundamentos para ser aprovado em qualquer concurso público. Combinado? Então, se você não é aluno do plano de aprovação, não deixe de se cadastrar. É só colocar o seu e-mail lá naquele link. Você clica no link, cadastra o seu e-mail e recebe tudo por e-mail. Combinado? E se você gostou desse vídeo, pode deixar um like. Se ficou alguma dúvida, posta lá nos comentários que eu respondo para você. E não esquece de assinar o canal para você receber em primeira mão todo o conteúdo que eu disponibilizo. Combinado? Um grande abraço para você e a gente se vê lá no time dos aprovados. Até mais!